Olá, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui, ó. Novo formato, já de cara você já vê o nosso entrevistado, né? Hoje é com ele, Paulo Ivo Quentab, são histórias pitorescas e interessantíssimas que ele vai contar para nós. Pinheiro, tá preparado? Pô, essa quarta-feira recebendo aqui o Paulo Ivo, que é um cara que tem uma história com a educação de Joinville, eu tô meio tremendo aqui. Tá curioso? Não, é uma sumidade. Eu vou te dizer que toda semana a gente tem trazido convidados espetaculares. Semana passada foi o Ari Rabaioli. Que pessoa bacana, grande rapaz. Figura, que né? história, que história. Olha, eu vou ir tomar um café contigo e quero o meu livro, hein, Ari, hein? Dois livros. Paulo Ivo Quentab, seja muito Sim. bem-vindo ao Dialogar para Avançar. É sempre um prazer estar com você, né? A gente que tem uma história, uma caminhada de muitos anos hoje. Já são muitos É verdade. anos. É verdade. Eu estava fazendo as contas, Paulo. Deixa, não Meu fala. Deus Não, do céu. é melhor Mas não. eu perdi número nessa caminhada. Não faço as contas, Mas são alguns anos aí que a gente... Eu Verdade. tive o prazer de ter aula com o Paulo Ivo na Univille de climatologia. É verdade. Paulo, e eu levo os teus ensinamentos até hoje. Que Eu bom. consigo prever quando vai chover, Paulo, aqui. Que bom. É que dói a coluna, dói o joelho? Não, eu não cheguei nessa fase ainda. Ainda não. Ainda não. Paulo, seja muito bem-vindo. Mas eu agradeço muito, Pinheiro, Elton, aí o convite. É sempre um prazer estarmos aí aqui conversando sobre coisas de Joinville, enfim, as nossas histórias, especialmente as questões ligadas à educação. Realmente sou um apaixonado pela educação, tenho o meu trabalho de doutoramento voltado para as questões climáticas, então acho que vai dar um bom bate-papo aqui para que a gente possa informar a galera que nos ouve, nos assiste em Joinville e região. Obrigado. É verdade. Paulo, eu quero conhecer primeiro, eu conheço, né? Mas tem muita gente que não te conhece, um pouco da tua história, aonde nasceu, se é daqui, se não é, cresceu aonde... Qual foi a tua primeira graduação? Né? O que te despontou aí para essa área da educação? Perfeito. Então, eu sou o joinvilense, né? Joinvilense, adoro a cidade de Joinville, trabalhei muito pela cidade de Joinville. Nasci na maternidade Darcy Vargas, como a grande maioria das pessoas com a minha idade, sempre morando ali em frente à Vila Militar, na rua Duque de Caxias. Então, minha infância, minha adolescência foi por ali. A educação básica no Conselheiro Mafra, aliás, à época o Conselheiro Mafra era um destaque a nível nacional, já foi premiado várias vezes como a melhor escola municipal do país, né? Infelizmente, né, as coisas continuaram e hoje a educação básica está enfrentando uma série de problemas. Bom, o Conselheiro Mafra é a tipificação, é o voto impresso da educação. Exatamente, Descaso, né? Exatamente. E aí, na sequência, um pouco de Bom Jesus no científico, à época, o segundo grau, e de repente pintou o vestibular. E quando eu fui fazer o vestibular, Elton Pinheiro, eu já me preocupava com as questões ambientais, já percebia que a coisa ia pegar bastante a nível de uma degradação ambiental, enfim, de um descaso em relação ao meio ambiente, e que isso poderia, no futuro, nos prejudicar bastante. E foi um tiro certo, porque aí fiz biologia na Universidade Federal de Santa Catarina, uma época bastante interessante, onde... especialmente a poluição visual ainda era maior do que é atualmente. Eu acho que a gente já avançou bastante nesse aspecto, pelo menos visualmente, as cidades estão mais limpas, mais organizadas. Naquela época o cachoeiro, lembra? Sofá, televisão, geladeira, pneu. Sim, essa produção visual era bastante complicado. Dava para assistir sentado no sofá, assistir televisão comendo pipoca dentro do cachoeiro. E o rio mudando de cor, né? Exatamente. Aí fui fazer biologia e fiz o meu trabalho de conclusão de curso voltado à carcinocultura. O que é carcinocultura? É a produção em cativeiro de camarões. E me orgulho muito porque grande parte do que hoje Santa Catarina produz em termos de camarão de cultivo, ostras e mariscos, tem o meu dedinho ali. Né? Eu fui da primeira turma de especialização em aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Aí, durante esses trabalhos, me interessei por biotecnologia.
Me interessei bastante por biotecnologia e através do nosso ex-governador, ex-prefeito, falecido amigo Luiz Henrique da Silveira, eu fui à Alemanha fazer parte do meu mestrado em biotecnologia. Completei-o aqui no Brasil, mas iniciei meus trabalhos lá na Alemanha, porque nós fomos, à época, contratados pelo Centro de Desenvolvimento Biotecnológico, lá em Piraberaba, que era uma extensão, era um acordo de cooperação entre Brasil e Alemanha na área de biotecnologia. Bom, passado esse tempo de biotecnologia, aí eu já estava na Univille, né? Aliás, no último dia 3 de março, agora, eu completei 40 anos de Univille. Uau! Né? Veja só, veja só. Aí já estava lá como professor, fazendo então uma carreira universitária e paralelamente trabalhando no Centro de Desenvolvimento Biotecnológico. E trabalhando com biotecnologia, eu comecei a perceber que, afinal de contas, havia uma questão maior, tá, incomodando todas as áreas da ciência, que era a questão climática. Já em 1980, na virada dos 80 para 90, começou um certo alerta a essa questão da crise climática, da emergência ambiental e do aquecimento global. E decidi fazer meu doutorado nesta área. Então, minha tese foi a primeira tese no Brasil que relacionava as questões de aquecimento global com as cidades. Como é que as cidades iriam se comportar frente a essa mudança climática, os tempos ruins em termos de adversidade climática que estariam por vir. E desde lá trabalho nessa questão. Em relação à carreira acadêmica, de professor, fui chefe de departamento do curso de Engenharia Ambiental, você foi lá meu aluno, não? Foi o terceiro curso de Engenharia Ambiental do país, trouxemos o modelo lá da Alemanha. Primeira turma. Da primeira turma você foi. Então, primeira turma do terceiro curso do Brasil. Não tivemos trote. Apesar que quisiam dar, né? O pessoal da biologia, louco pra dar trote pra gente. Mas a minha turma ali tinha uma rapaziada que não era fácil. Turminha boa, hoje, muito hoje boa. Então, muitos, eu ainda tenho relacionamento com quase todos. Estão todos muito bem, graças a Deus. O único que não está bem sou eu, que deixei de fazer o curso na metade para fazer ciência política, né? Mas faz parte do processo. Faz parte, sim. A gente tem que fazer o que gosta. Se faz o que gosta, faz bem feito. Se faz bem feito, se dá bem. A fórmula é bastante simples. Bom, aí fui chefe de departamento de engenharia ambiental. Depois, na reitoria da professora Marileia, fui pró-reitor de ensino. E depois tive a felicidade de ser reitor por duas gestões, de 2008, 9, 10, 11, 12 até 14. E como reitor, até 12. 2005 a 2012, desculpe. Isso. E aí, passada a reitoria, assumi a Secretaria Executiva do Sistema CAF, agora já temos praticamente 12 anos no Sistema CAF em Florianópolis, fazendo a gestão administrativa, a secretaria das 14 universidades comunitárias do estado de Santa Catarina. Rapidamente essa história. E é uma história que tem muitos detalhes, né? É bem rica. Porque não dá pra gente explorar todos os detalhes, senão vamos ficar até semana que vem falando. Mas são muitos detalhes, porque mexer com a educação é muitos... Eu imagino, eu não tenho noção, mas tu deve ter noção, e tu vai falar um pouquinho, como é que foi a complexidade para trazer o curso de engenharia ambiental para Joinville, sabendo se daria certo ou não. Perfeito. A época, Elton, inclusive, nós tínhamos além dessas dúvidas, né, nós tínhamos uma coisa que era, tipo assim, esse papo de ambientalista é uma coisa chata, né? O empresariado, enfim, as pessoas que tinham o poder sabiam que nós, as pessoas ligadas ao meio ambiente, iríamos incomodar de certa forma, né? Então havia essa barreira. Hoje somos aliados, porque percebe-se que se não estivermos juntos, vai desandar para todo mundo. Uhum. A segunda barreira era o próprio curso de engenharia sanitária, que via no engenheiro ambiental um concorrente. Tanto é que passo seguinte foi unirmos os cursos. Hoje o curso de engenharia sanitária e ambiental.
ou ambiental e sanitário, porque tem muita similaridade. E esse profissional ganhou bastante respeito e ganhou espaço com essa junção das duas funções, com as duas frentes. Então, assim, foi uma época bastante interessante. Tivemos que montar os laboratórios, tivemos que trazer toda uma metodologia, porque, como eu já disse, era o terceiro curso do Brasil. Então, também não sabíamos nem exatamente como tocar, quais seriam as coisas importantes. Mas teve bastante sucesso, sim. E hoje esse profissional faz a diferença no mercado, porque ele entende muito bem as questões ligadas ao meio ambiente e as questões voltadas à engenharia e pode desenvolver projetos que sejam projetos adequados ao meio ambiente, que sejam, inclusive, promovam a melhoria da qualidade ambiental, sem impactar demais no dia a dia, no nosso dia a dia, né, no dia a dia da população. Então, isso foi, assim, bastante interessante nesse processo, e hoje a Univille tem uma referência na área de meio ambiente, com os cursos de biologia, cursos de biologia marinha, nas licenciaturas, a geografia, engenharia ambiental. Isso criou um rol que destaca a Univille do ponto de vista ambiental. Temos boas referências lá dentro. Quero aproveitar e fazer uma pergunta. Como é que nasceu, como é que tu descobriu, aliás, essa vocação para a educação? Isso aconteceu à época que eu ainda era estudante no Bom Jesus. Né? Eu estava lá fazendo o científico e numa determinada oportunidade, vocês devem conhecer essa figura, o professor Paulo Unger. Né? O professor Paulo Unger, uma figura sui generis, ícone na cidade de Joinville, nas primeiras embates em relação à questão ambiental. E ele adoeceu aquela época que eu estava lá e pediu-me para que eu o substituísse em algumas aulas na condição de monitor. Né? Então ali foi assim o grande estalo, né, para que, poxa vida, isso aqui eu gosto de fazer. Isso aqui talvez seja o meu caminho. Mas, assim, antes da questão efetivamente da docência, eu sempre fui muito curioso. Então, assim, eu sempre tive uma vocação para a pesquisa. E pesquisa e docência acaba que, num determinado caminho, se misturam bastante, especialmente quando tu vais fazer o mestrado e o doutorado. Aí você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? És docente e és pesquisador também. Então, ali surgiu digamos assim, o Paulo Ivo professor. E como eu já disse, agora fazem 40 anos. Essa ligação com o meio ambiente que te leva para o meio ambiente no decorrer do processo ali, em função de você estar numa cidade igual a Joinville, que nós temos um rio Cachoeira, que corta uma boa parte da cidade. Tu começa a descobrir a necessidade de estar envolvido? Exatamente. O que acontece, Pinheiro? Primeiro, eu acho que eu teria que falar um pouquinho do meu pai. Isso. O meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada ao meio ambiente. Né? Por quê? Porque os meus avós, né, eram, enfim, caçadores. A época normal, nenhuma crítica em relação a isso, mas o meu pai começou a perceber que isso não era bacana. Então, assim, quando nós éramos jovens, eu e meu irmão, crianças ainda, o meu pai costumava fazer muita trilha, nos levava a tomar banho de rio, a escalar montanhas, estar junto com a natureza. Diferentemente dos meus colegas que jogavam bola, e aí à época tinham um Atari, já estavam ali nos jogos eletrônicos, nós estávamos sempre em função do meu pai, ou na praia, ou na montanha, ou nos campos e tudo mais. Ali foi o primeiro despertar em relação às questões da natureza. E aí, olhando tudo isso, né, olhando esse cenário bonito que meu pai me levava, enfim, que nós curtíamos nos finais de semana, eu percebi o paradoxo de estar numa cidade muito linda, muito bonita, com bastante verde, com bastante pássaros, enfim, uma cidade naquela época ainda bastante preservada, mas que já mostrava sinais de degradação. E o Rio Cachoeira, naquela época, era o ícone. A grande cicatriz, né? Exatamente. Depois teve a questão dos mangues, né, a invasão dos mangues e tal. Aí eu disse, não, eu vou me engajar nisso aí. É como talvez o Elton, né? O Elton tem uma veia ali da política, do social, né?
E eu nasci com essa veia do ambiental, né? E por isso que a gente se complementa em muitas coisas. E eu tenho essa questão do ambiental, porque na época eu participava da Agenda 21. Sim, a Agenda 21 da cidade. cidade. Lembra disso, né? A universidade tinha bastante influência nessa discussão. Uhum. E eu, através de uma organização não governamental, a gente estava contribuindo da parte do jovem, do ímpeto da juventude, querer preservar, querer a limpeza do Rio Cachoeira, né, querer o esgoto tratado, a água encanada. E isso tudo fez com que a parte ambiental, naquele momento histórico da minha vida, se aflorasse. E aí, quando surge a engenharia ambiental, porque a história não é bem essa, né? Eu tentei fazer direito, mas fiz errado. Né? Aí tinha lá na Univille a reopção. Não sei se tem ainda hoje, mas antigamente tinha a reopção que tu fazia o vestibular, não passava, e se tivesse vagas em outros cursos, era ofertado para quem não tinha passado. É isso. E aí uma delas era engenharia ambiental, tinha geografia e história na época que foi ofertado. Aí eu falei, cara, eu vou fazer engenharia ambiental. Eu achava que tinha tudo a ver com o meio ambiente. Falei, cara, vou ser um ambientalista agora, né? Um político voltado para o meio ambiente. Que ledo engano. Quando eu comecei lá, começou a vir matemática, cálculo 1, cálculo 2. Até ia bem, mas o que me ferrou mesmo foi a biologia. É mesmo? Meu Deus do céu. Não, isso eu não sabia, essa história eu não sabia. Quando começaram a vir aqueles nomes... E química também, né? Química é um problema. Né? Duas matérias que aí, cara, isso não é para mim, isso é coisa para doido. Física eu ia bem, cálculo ia bem, professor Baense, muito bom professor. O de física é o lá que era da... O Lenze, gente finíssima. Mas aí partiu para química e para biologia, meu amigo. Aí foi aonde eu corri. Engraçado, Paulo, que anos depois eu voltei a estudar e fui fazer aromatologia. Aromatologia é biologia e química pura. Pois é. Mas essa eu não desisti, essa eu concluí. Legal. Eu queria conversar contigo que nós tivemos agora recentemente uma desgraça de proporções muito grande no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Sim. E a gente consegue ver que ali teve um conjunto de fatores, né? O tempo, né? Uma falta de cuidado de todo aquele processo ali no estado, onde os caras jogam lixo, onde os caras não fazem a manutenção corretamente, e tu tá dentro de uma área que, acabaste de falar, o Elton disse aqui que sente dor na coluna, no quadril, não sei aonde, quando começa a chover. Dentro do teu conhecimento, essas tragédias, tipo essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, pode ter alguma coisa que diga, olha, podemos fazer isso, fazer aquilo, porque a gente não vê o governante, às vezes, meio não, preocupado. Em alguns lugares não se preocupa, né? Com esse tipo de atenção. Então, vamos lá. Eu acho que temos duas questões aí que contribuem significativamente para esse cenário. A primeira delas é exatamente o processo de aquecimento global. Nós estamos num determinado momento da história do planeta, num período interglacial, entre duas glaciações, então a temperatura está subindo naturalmente. Isso é uma dinâmica do sistema solar. Nesse cenário, entrou o homem. Né? E o homem começou a fazer duas coisas: soltar muitos gases de efeito estufa, gases que retêm calor na atmosfera, principalmente o gás carbônico, que está presente nas nossas atividades industriais, né? E começou a mudar a paisagem. O que é mudar a paisagem? Ao invés de floresta, deixar solo nu. Então, quando o sol bate em cima de uma área de floresta, tu tens um resultado de aquecimento. Quando bate numa área desflorestada, de solo nu, o resultado de calor é ainda maior. Então há uma interferência humana no processo de aquecimento global que seria normal nesse momento, fazendo com que a temperatura vá além do limite histórico anterior. Né? Então, assim, o planeta já aqueceu outras vezes, assim como o planeta já congelou outras vezes. Mas agora, por interferência humana, isso está indo além de um limite que o planeta estava acostumado. Talvez o melhor entendimento seja o seguinte: o planeta está com febre. Tá? Para além das temperaturas normais de eras geológicas passadas, agora ele está superaquecido.
E isso nunca aconteceu antes no planeta. Né? A temperatura média do planeta é 14 graus Celsius. Se tu somares todas as temperaturas e fizeres uma média, é 14 graus. A gente que mora num país tropical até acha que é mais. Né? Mas não, é 14 graus. O Joinville mesmo parece que é 60, né? tem dias que, meu Deus do céu, né? Então, o que acontece? A gente já colocou essa média nos 15, talvez até já perto dos 16. Ah, mas professor, 1 grau a mais, 1 grau a menos não é nada. Opa, 1 grau a menos ou 1 grau a mais não é nada, tipo assim, nessa sala. Né? Agora, qual é a energia necessária para você aquecer o planeta Terra em 1 grau? 1 grau a mais do que o normal, né? É uma monstruosidade de energia. E isso tudo transformado em calor. Então agora a gente consegue talvez entender o que é esse 1 grau. É uma monstruosidade em termos de energia. Então assim, o planeta aquecendo mais, tu tens mais evaporação. Né? É uma panela de pressão. Quanto mais calor, mais ela apita. E esse apitar da panela de pressão são descargas como essa que a gente viu no Rio Grande do Sul. Muita água por conta desse calor em excesso. Então tem o fator homem no processo, o fator natural, que está potencializando o regime de chuvas. As chuvas estão ficando cada vez mais volumosas, mais intensas e mais frequentes. Por outro lado, né, aí é uma outra questão, que é a questão da dinâmica da sociedade, vamos dizer assim. Nós, infelizmente, no crescimento das nossas cidades, você acaba empurrando a população menos favorecida para áreas de risco geológico, ou seja, dentro de calha de rio, na encosta de uma montanha, né, em lugares de depressão e tudo mais. Então, assim, tem o fator ambiental, que está aquecendo e chovendo mais, e tem a questão social de pessoas morando onde não deveriam morar, onde já naturalmente já enchia, já transbordava, já desmoronava. Só que agora tem gente morando lá. Então, assim, uma coisa vindo ao encontro da outra e o desastre está programado. Né? Assim, como a galera diz, está escrito. Né? Está escrito nas estrelas. O colapso é inevitável se a gente não frear, né? Inevitável. Não só frear. Eu acho que é frear e dar um cavalo de pau. Exatamente. Então, são duas coisas que nós precisaríamos fazer. Começar a prestar um pouco mais de atenção nessa questão da poluição atmosférica e começar, como a gente sabe que o desastre é inevitável, porque mesmo que a gente resolva agora, ninguém mais vai poluir, isso vai levar alguns anos de efeito retardado. Então, nesse meio tempo, ir recuando com essas pessoas que estão em áreas de risco geológico. Senão, está escrito. Em cima disso que aí vem a minha pergunta, né? Hoje a gente tem vários estudos nacionais e internacionais, e você é um cara que acompanha muito disso. E aí vão trazer para o nosso cercadinho aqui, né? Joinville é uma cidade que tem muitos rios, tem muitas nascentes, Sim. Tem uma montanha, tem um braço de mar e tem o mangue. Uhum. Joinville, por sua natureza característica geológica, ela é mais baixa do que o nível do mar. Tem Sim. alguns locais que é mais baixo do nível do mar, que basta subir a maré para a água invadir certas ruas. Sim. Com essa tendência do calor da Terra subir, obviamente as geleiras começam a desgelar, Sim. aumenta o nível do mar. Sim. Se é 1 centímetro, 2 centímetros, mas pensa no volume, aí vem a onda de gravitacional da Lua, fazendo que a água saia de 0 e vá a 10. As marés, exato. E tem cada maré que de se assustar. Sim. Em Joinville, a gente tem que estar preocupado? Bastante. Eu diria que também não só em Joinville. Né? A progressão oceânica, ela é fato. Né? O que acontece? Os oceanos são esse copo. Tá? E você está colocando água aqui que está em cima das montanhas, derretendo e fluindo para esse copo, que é a bacia oceânica. O copo vai transbordar. Aliás, o copo já está transbordando. Então, o que a gente vê acontecer, não só aqui no litoral catarinense, mas isso está sendo refletido em todo o litoral de todos os continentes, é esse transbordamento. Os oceanos estão invadindo os continentes.
Então, cidades como a nossa, que infelizmente foi construída talvez num lugar inapropriado, né, sobre mangue, em terras baixas, essa configuração não é exclusividade da cidade de Joinville, ela se repete por aí afora. Né? Então, nós estamos falando de Holanda, nós estamos falando de Nova York, que está em cima de uma ilha num delta de um rio, estamos falando Paris, mesmo Paris, apesar de estar no meio da França, ela está numa planície de inundação. Então, assim, a tendência é que nós tenhamos que nos próximos anos, há uma expectativa de que até 2100 a temperatura possa subir até 5,8 graus, e isso significa alguma coisa como 2 a 3 metros mais de água nos oceanos. Então, assim, vamos lá, Sydney, Joinville, Rio de Janeiro, Fortaleza, Nova York, Florianópolis precisarão sair de onde elas estão. Essas cidades precisarão ser movidas para um outro espaço. Joinville tem que sair do centro e ir para Duas Mamas, então, que era para ser o centro. Pois é, e aí Joinville até tudo bem, mas aí se você pensar em Nova York, por exemplo, ou se você pensar em Rio de Janeiro, Florianópolis, por exemplo. Tá? E nós estamos falando, alguns dados mostram que é 2100 do ponto de vista geológico é a semana que vem. Então a gente tem que ficar muito ligado, muito ligado. Eu acho que essa discussão ela precisaria ser bastante aprofundada, porque assim, nós estamos, de maneira geral, o que os governos municipais estão fazendo e os estaduais são obras paliativas. Você faz um engordamento da praia, né? Você faz ali barreiras de contenção, você, enfim, levanta um pouco mais as pontes, mas isso não significa conter a água que está chegando. É só amenizar ou retardar esse processo. O foco seria efetivamente trabalharmos com a poluição atmosférica e reduzirmos o dito aquecimento global, tá? Inverter essa curva de temperatura que está subindo. Eu tenho visto aqui em Joinville, o bairro Vila Nova, até a gente lançou uma proposta, porque nos locais onde tinha arrozeira, hoje tem empresas, tem residenciais. Eu não sou contra isso, até porque eu trabalho com isso, mas a gente lançou uma proposta de fazer bolsões para reter água em algumas localidades aí, tipo naquela região do Vila Nova, que agora, graças a Deus, há um bom tempo que não enche, né, como enchia antigamente. Mas se falasse ali da areia nas praias, né, a praia de Balneário Camboriú, os caras de tempos em tempos estão tendo problema, né? Dá uma chuva, a areia sai, eles têm que colocar de novo. Exato. Então, realmente, a gente passa por um momento muito complicado nessa área que era para ser olhada com outro olhar, mas tem interesses gigantescos por trás disso, e os caras, opa, vamos mexer aqui não dá, então faz aquele curativozinho que a gente sabe que logo estraga. Tu quer ver uma coisa antes do Paulo Ivo entrar? Exemplos de praias que estão sendo preservadas e ainda lutando contra o avanço imobiliário. Né? Itapuá, Navegantes, a Praia de Navegantes continua preservada, a sua restinga, eles fazendo decks por cima da restinga para não matar essa vegetação que inibe o mar avançar, porque quando tem movimento de vento, a areia sai, o mar assume o lugar, né? É normal. E Balneário Camboriú tinha essa restinga lá nos anos 50, quem sabe? Eu não sei porque eu não era nascido. Mas tinha. Mas tinha, né? Eu acho que tu leu em algum livro de história disso, né? Tinha restinga. E aí, quase que o bebê, né? E o avanço da expropriação imobiliária foi muito grande. E hoje, onde era para ser areia, tem arranha-céus. E aí, para que os arranha-céus custem mais dinheiro, eles botaram mais 70 metros de areia, né, tirando do fundo do mar, revirando o ecossistema da praia, e agora são obrigados a plantar as restingas. Eu passo lá de vez em quando, tem uma área já cercada com a restinga sendo restabelecida.
E, claro, que isso aí é um band-aid, né? Nós estamos remediando. Uhum. É um mentiolate, aquele ardido com o band-aidzinho. Porque não precisava disso. Não que essas obras não sejam necessárias, claro, chegou a tal ponto que alguma coisa tem que ser feita, ok, parabéns aí por essas iniciativas. Entretanto, nós não podemos esquecer da real motivo dessa questão estar acontecendo, que é efetivamente a poluição. Então, assim, são duas frentes que precisam ocorrer em paralelo. A questão do band-aid, das obras, mas também de uma boa ação em cima de despoluição atmosférica. E aí nós estamos complicados, porque independente de energias alternativas que já tenham surgido, e agora a grande moda é o carro elétrico, mas nós continuamos sendo uma sociedade dependendo do carbono, para tudo. A gente precisa do petróleo e do carvão para uma série de coisas. Aliás, se tu olhares nesse estúdio, o que aqui não passou pelo ciclo de carbono? Tudo. Tudo aqui passou pelo ciclo do carbono. Então, assim, essa dependência do carbono, se a gente utiliza carbono, a gente também larga carbono como resíduo. É essa coisa que precisa ser novamente repensada. E é difícil. É difícil. Como compensar, né? Como compensar e o que usar na substituição do carbono. O bom é que hoje a sociedade já está orientada e informada do que pode vir a acontecer quando o cara joga uma caneta igual a essa no chão. Eu lembro que o prefeito era Luiz Henrique da Silveira e alguém ligou e disse para ele assim: prefeito, a rua Itajaí está cheia de água. Mas não tinha maré. O que era? Era o efeito de garrafas PET. E aí foram lá para desentupir os tal dos bueiros lá, né? Começaram a tirar garrafa PET, um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões cheios de garrafa PET. O Luiz Henrique, naquele tempo podia, hoje se falar pode dar processo, chamou o povo de porco. Ele falou bem assim para a imprensa. E aí a gente começa a ver, eu particularmente, hoje de manhã, quando eu cheguei na frente do escritório, tinha uma garrafa PET. Eu fui lá, juntei no lixo. Fui almoçar, faço um trajeto ali de 500 metros, 2 garrafas PET. Porque eu sei do efeito. São hábitos, mudanças de hábitos. Né? Então, há alguns anos atrás não existia isso. Eu lembro que eu era moleque, eu estava no colégio, eu tinha uma professora maravilhosa. Naquele tempo, que também não faz muito tempo, né, que eu ainda estou jovem, naquele tempo, é um guri, a minha professora deu uma aula para nós de como cuidar do meio ambiente. E ela deu uma explicação que ela morava numa cidade aqui do interior e que as pessoas faziam as suas privadas na beirada do rio. E lá naquela época, né, ela era minha professora, eu era moleque. Ela já era uma senhora e isso acontecia quando ela era mais nova. O pai dela também teve a ideia de pedir para que as pessoas mudassem aquele equipamento de lugar, porque as pessoas dependiam daquela água. Né? Então, a coisa vai se arrastando e as pessoas hoje elas sabem exatamente o que tem que fazer. Umas fazem, outras não. O meio ambiente é um negócio muito preocupante. Mas eu quero aproveitar para voltar ali na tua condição de reitor da Univille, que foi uma passagem que deu um status bacana para a cidade de Joinville. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um tempo bastante bom, onde nós tivemos, principalmente a expectativa, enfim, o esforço, desenvolvemos o esforço no sentido de consolidarmos a universidade como sendo a universidade de Joinville na sua essência, né? Porque talvez por falta de conhecimento, por dificuldades de acesso, enfim, porque ela lá no Bom Retiro, né? Mas assim, a Univille precisava se afirmar como a legítima universidade criada pelos joinvilenses, a favor dos joinvilenses, né? E que estava aí
né, para que nós pudéssemos aliar pesquisa com educação, com ensino e promovermos uma melhoria da qualidade de vida de Joinville e população. Então, essa afirmação eu acredito que aconteceu, né? A Univille conseguiu se posicionar enquanto uma universidade de respeito e uma universidade joinvilense. Da mesma forma como naquele momento nós tínhamos uma discussão muito grande em relação à nossa origem, né? A nossa forma de ser. Porque, assim, diferentemente de hoje, né? Naquele momento nós tínhamos, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, somente dois tipos de universidade, as públicas e as privadas. E nós estávamos lá no MEC no rol das universidades privadas, porque efetivamente não éramos públicas, tá? Somos um misto. A fundação, a FURJ, Fundação Universitária da Região de Joinville, é uma fundação municipal pública de direito privado. O que é ser isto? Nós somos criados por lei municipal, mas nós não somos funcionários públicos. Nós somos CLT. Autonomia universitária, sim. Estamos construindo um patrimônio público. Se a Univille deixar de existir, o patrimônio da Univille é um patrimônio público. E nós, professores, somos CLT. Isso foi um modelo novo que surgiu a nível de país e que deu muito certo. Porque tu alias o melhor do cenário público com o melhor do cenário privado. É uma combinação perfeita, é um ganha-ganha, né? E nesse contexto nós nos intitulamos universidades comunitárias e conseguimos sim uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, afinal de contas, nos reconheceu. Então hoje as universidades semelhantes à Univille são universidades comunitárias reconhecidas na LDB, onde lá existem as públicas, as comunitárias e as privadas, tá? Isso foi um ganho bastante grande porque isso se refletiu para as demais universidades comunitárias do estado de Santa Catarina. Hoje, nós somos 14. Né? É a FURB, é a Univale, é a Unochapecó, a Unoesc, a Unesc, e Unisul. Unisul está fora hoje do sistema CAF, porque infelizmente ela foi adquirida por um grupo privado há uns anos atrás. Né? Mas ela no início fazia parte da CAF, sim. E essas universidades comunitárias, elas estão presentes hoje, então foram iniciativas das comunidades, assim como a comunidade de Joinville criou a Univille, a comunidade de Itajaí criou a Univale, a de Blumenau criou a FURB, e esse modelo criou um cenário bem diferenciado para Santa Catarina dos demais estados da federação. Porque o que aconteceu? Essa criação dessas universidades fez com que o menino que procurava, a menina que procurava o ensino superior e que antes ali da década de 60, 70 precisava ainda ir até Florianópolis em busca do ensino superior, conseguiu permanecer em casa, porque na porta da sua casa agora tinha a oferta do ensino superior. Então, resultado após 50 anos, a CAF fez 50 anos o ano passado. Após 50 anos, nós estamos em 53 municípios oferecendo presencialmente educação superior, ou seja, é um estado que se desenvolveu e todas essas universidades, assim como a Univille, voltadas ao desenvolvimento regional, dando uma resposta à sua comunidade em termos de melhoria da qualidade de vida, e Santa Catarina se desenvolveu de uma maneira equânime, vamos dizer assim. A disparidade social, a disparidade econômica, a disparidade da condição ambiental da capital para o restante do estado não é tão gritante como é nos demais estados da federação. E nesses demais estados da federação, na sua grande maioria, o menino ainda precisa ir à capital procurar ensino superior. Então essa foi a chave de Santa Catarina. E parabéns aos catarinenses que há 50 anos atrás tiveram essa maravilhosa ideia. E hoje Santa Catarina serve de modelo, porque o Rio Grande do Sul replicou esse modelo, agora mais recentemente São Paulo, auxiliamos São Paulo a replicar esse modelo, e Minas Gerais. Quiçá o Brasil mude se esse modelo se replicar para outros estados da federação. Santa Catarina dando exemplo para o Brasil, né? Paulo, na tua gestão como reitor, eu quero algumas passagens, quero que tu me lembre. Aquela parte que era do SESI foi adquirida na tua gestão? Sim, a gente fez a aquisição daquela área lá de trás,
né, pensando em expansão, né, e hoje lá temos ginásio, hoje lá temos auditório, hoje lá temos as áreas das engenharias e também hoje lá temos o parque tecnológico, né, o Inova Parque instalado. Então, assim, foi um momento também de expansão, como você bem lembrou. Foi uma visão de futuro, né? Sim, uma visão de futuro, porque eu tinha certeza, nós tínhamos certeza, a gestão tinha certeza de que a Univille só cresceria. A biblioteca também é da sua gestão? Não, a biblioteca é da época da Marileia, mas tivemos todo um trabalho. Tu era pró-reitor, né? de ensino. Era pró-reitor de ensino. Estava lá, cuidando dos tijolinhos também. Mas o restaurante, o bloco E, enfim, a compra do terreno aqui no centro, essas coisas foram... A piscina? A piscina, reformamos a piscina à época, né? Que a Marileia construiu a piscina ali, térmica e tal, e depois nós instalamos uma academia. Então, assim, o que é interessante da Univille, isso é bom fazer uma menção muito, muito forte em relação a isso, a Univille sempre teve sucessões de gestões que não anularam o trabalho da gestão anterior. Complementaram. E nós sempre olhamos para frente, sempre em direção à consolidação, melhoria, crescimento. Então, assim, isso é muito interessante, né? É uma complementação. A cada gestão que entra, as coisas se complementam. Então, isso é inteligente. Isso mesmo. Eu quero entrar numa seara que o Paulo Ivo sempre fugiu. Eita vida! Não, a resposta é não. Eu já sei o que ele vai perguntar. Nós trazemos o convidado aqui para arrochá-lo? Não, jamais. Não, veja, jamais. Veja, o Paulo Ivo, quando foi reitor, a Marileia, quando foi reitora, né, todos os reitores que passaram pela universidade tiveram as suas gestões sempre bem faladas na sociedade. E sempre eram lembrados, né, no momento político. E o Paulo Ivo, com essa veia de meio ambiente, de querer ajudar as cidades, de transformar a sociedade, o Paulo também passou por um momento de lembrança do seu nome aqui para prefeito, vice-prefeito, deputado. É verdade. O Paulo, e por que tu nunca quis emprestar o teu nome para o legislativo, para o executivo? O que é? Tens bronca com os políticos? Não. Inclusive, eu me lembro que em 2010, 2011, por ali, quando se preparavam as eleições municipais, teve, se eu não me engano, foi 2010, que o nome do reitor da Univille estava na mídia mais do que o nome do próprio prefeito. Eu recebi lá uns relatórios, né? Isso me impressionou bastante, mas resultado da questão da afirmação da Univille enquanto universidade regional, né? E depois houve também veio um relatório ali que largaram no gabinete, em que havia três nomes sendo vinculados à possível candidatura a prefeito da cidade, e que o meu nome estava lá entre as cabeças, né? Eu também fiquei bastante honrado naquele momento com essa lembrança, mas a questão, Elton, assim, eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? Muito prática mesmo, e assim, como todo bom alemão, um pouco metódico, sistemático demais, talvez, e eu percebi que talvez eu conseguisse fazer um melhor trabalho, daria um retorno à comunidade, né, em termos do resultado das coisas que eu estava disposto a fazer, muito mais efetivo em estando professor, estando reitor, estando agora secretário executivo, do que como político. A gente sabe que a política ela é necessária, ela é interessante, sim, mas ela tem as suas regras, tem as suas, né? Tem o seu jogo, tem o seu jogo, seus bastidores. Então, assim, eu sempre preferi estar num estado mais autônomo e sair realizando, mobilizando a juventude para que as coisas começassem a acontecer na base. Também não precisa estar na política para fazer a transformação, né? Mas dentro do processo pelo qual tu passasse, tu foi muito político. Porque primeiro que tu tem uma história de 40 anos dentro da Univille, né? Então há uma construção. E você não chegou a reitor porque era o mais bonito.
chegasse porque tinha competência, tem todo um trabalho. E aí entra a arte da política, porque tu tem que negociar, tu tem que estar conversando. Claro, existe a política interna, certamente. E isso te guinda a ser lembrado como um possível candidato. Até porque a gestão que o Paulo fazia na universidade era uma gestão de excelência. Né? E democrática. E democrática. Então, talvez hoje não seria lembrado porque era muito democrático. As pessoas querem mais truculência. Mas a época, eu sei que nós vivíamos o auge da democracia. O movimento estudantil. O movimento democrático brasileiro sendo o movimento democrático brasileiro, não o movimento da direita brasileira como querem transformar o MDB. E o Luiz Henrique e tal, coisa. Então tinha essa questão, a ebulição do movimento estudantil. Eu lembro que o Paulo tratava muito bem as pessoas do DCE, e o DCE tinha um respeito grande com o Paulo Ivo. Sempre jogamos juntos. Né? Então isso fez com que o Paulo fosse lembrado. Mas quem sabe, Paulo, assim tu se aposentar, que eu sei que não... Aposentado tu já tá. Não, ainda não. Ainda não? Falta. Eu peguei eu estou pagando o pedágio da mudança previdenciária. Meu Deus do mas céu. Talvez mês que vem. Mas a entrevista está marcada para mês que vem. O jeito é o seguinte, o Paulo está prestes a se aposentar. Assim que eu ver na rede social dele aposentado, eu vou bater lá na porta dele e fazer um convite para ele especial. Tá bom. Pinheiro, é isso, Pinheiro? Olha, como todas as quartas-feiras, a gente sempre recebe bons convidados aqui. E é importante nós recebermos uma figura com todo esse processo de desenvolvimento que é o Paulo Ivo, que tem uma história bonita dentro da educação, continua sendo professor. Sim, continua sendo professor, mesmo aposentado vai continuar sendo professor. Sempre professor. Sempre professor, né? Então, tem uma história. E a cidade de Joinville e a região, ela tem que saber quem foram as pessoas que colocaram um tijolinho para o progresso dessa cidade. E essa é a nossa missão aqui no Dialogar para Avançar. Trazer pessoas que contem história e que apresentem também alguma proposta diferenciada para esse futuro que é imenso. Vamos chegar a 2100 com alguns problemas e temos que ter pessoas criando soluções. Exatamente. E vou te dizer, Mato, falou tijolinho? Lá no Bom Retiro tem um monte de tijolinho com a marca Kentop lá na universidade, que construiu alguns blocos lá, né, Paulo? É verdade. Eu agradeço o espaço, Pinheiro e Elton. Eu acho que realmente iniciativas como essas de vocês, resgatando a história de Joinville, trazendo os pontos que, enfim, que nos angustiam e quais são as perspectivas de melhoria em todos os aspectos, né, no dia a dia da cidade, isso é muito importante. Espaços como esses são fundamentais porque as pessoas, apesar de estarem num momento de muita facilidade de acesso à informação, mas a informação nem sempre é de qualidade, a informação nem sempre chega. Né? Muito fake news. Muito fake news. Então, assim, parabéns pelo esforço de vocês, continuem assim e certamente fará a diferença no dia a dia da cidade. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, e tô ansioso para tomar aquele café de Cuba, viu? Pois é, sextas-feiras sempre é interessante. Pô, vai estar por aí? Vou estar por aí, eu sempre venho aí sextas-feiras e fico até sábado. Vou te ligar mais tarde. Gente, muito obrigado. Esse foi meu amigo Paulo Ivo Kentop, um papo maravilhoso. É muito bom receber as pessoas como o Paulo Ivo aqui no nosso programa, Pinheiro. E lembrando você que a ótica e relojoaria CID, aqui na Getúlio Vargas, sempre tem um presente para Dia das Mães, Dia dos Namorados, para aniversário. Você que precisa de um relógio, você que está precisando de óculos, ótica CID. E pensou em soluções de internet, Web House, soluções em nuvens, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Pinheiro, muito obrigado. Paulo Ivo, muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Tamo junto aí. Um abraço.